eu conheço o Pedro já há alguns anos. E cada vez que eu acompanho o trabalho do Pedro pela internet, que é bom a gente ter a internet hoje, porque a gente acompanha a vida das pessoas que a gente gosta, o que elas estão fazendo, e eu vejo ele fazer loucuras pelos alunos dele. O jeito de dar aula que o Pedro dá hoje nas universidades em que ele ministra aula é tão surpreendente que assim dá vontade de você ir assistir. Eu já falei para você que vou assistir uma aula sua, né? Pois é, bem-vindo, professor, ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu troquei uma ideia com o Pedro, eu falei, Pedro, acho tão incrível o que você faz em sala de aula e acho tão missão tua. Vamos bater um papo sobre isso? O Pedro é professor e analista de negócios, administrador, especialista em administração estratégica. Ele tem MBA em ciência da informação e mestre em comunicação. Ele adora dados, adora... O Pedro já está falando de dados, ó. Tem um bom tempo já. Antes do Data Obsession, né? Antes da gente ser obcecado por eles, né? Ele já falava. Ele já falava de privacidade, ele já falava de tecnologia. O que ele fez foi também ser parte dessa transformação e dentro de um ambiente que essa transformação precisa acontecer, que são os ambientes acadêmicos. Afinal de contas, a gente não pode fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, né, professor? Verdade, Maia. Bem-vindo. Obrigado, Maia. É um prazer conversar com você. A gente queria conversar contigo, porque o que você aborda hoje dentro das universidades, de data science, de ligado a lucro, processos de tomadas de decisão, eles têm a ver, sim, com o que você ministra, com o aluno que você está formando, mas ele também conversa com muitos problemas e desafios das empresas, né? Por exemplo, a mudança na cabeça do aluno na hora da disciplina, ela é uma mudança que ela é teórica, mas ela tem uma abordagem prática e para o uso de tecnologia. O que você hoje conversa e ministra para o teu aluno que serve para o empreendedorismo também? Mãe, eu diria que hoje é uma questão comportamental, né? O aluno ele tem que entender o que ele está aprendendo dentro da instituição, ele vai ter que levar isso para o mercado. E hoje você gerir, não é como geríamos uma empresa há 50 anos atrás, né? Você está mais exigente, o mercado está mais exigente. Então você tem que lançar mão de tecnologia para entender realmente esses novos conceitos e assim buscar essa lucratividade, né? Associado a isso sempre a questão dos problemas, né? Toda organização, por maior que ela seja, ela sempre vai ter um problema. E na maioria das vezes, esse problema reside numa boa análise de dados, né? Assim, no sentido de... a gente estava conversando mais cedo sobre essa questão do análise de dados, né? A gente vive num mar de dados, né? Sim. Mas o que eu sinto como professor e como profissional de mercado é que existe uma superficialidade muito grande. As pessoas têm acesso à informação, mas ao mesmo tempo elas não são profundas em sua análise. E aí é que tem realmente essa dicotomia muito interessante. Hoje, né, uma pessoa pode se transformar num especialista em qualquer área, mas ela precisa de profundidade, né? Certo dia eu estava ouvindo... Os especialistas, inclusive, já tem vários memes com demais. Eu adoro esses memes de especialistas, Então, assim, outro dia tô viciado agora em podcast, né? Então, eu estava vindo para cá agora, estava ouvindo podcast, e eu estava ouvindo o podcast do Karnal, onde ele fala justamente sobre isso, né? A gente vive realmente dentro dessa superficialidade, onde as pessoas estão se transformando em especialistas aí em conteúdos digitais, mas a base teórica e toda aquela retórica que é extremamente importante dentro da universidade, né? Você não quer ser operado ou fazer uma cirurgia cardíaca de alguém que aprendeu no YouTube, né? Não. Se você quer ser realmente... Quer ser tratado com alguém que buscou esses conhecimentos dentro da academia. Sim. E como eu estava falando, né? Essa mudança realmente que o aluno tem que ter, que hoje o ensino não está só dentro dos muros da instituição, né, que cada vez mais ele tem que buscar nanocursos para ir complementar essa sua educação. Aprendizagem autodirigida ou aprendizagem continuada. Exatamente. Né? Contínuo, né? O famoso lifelong learning. Exatamente. Então eu tenho que buscar isso. E eu tento fomentar os meus alunos, né, trazendo, como eu brinco, olha, isso aqui é só uma gotinha, tá? Quer aprender mais, vai buscando isso, vai buscando, vai sedimentando. Até porque, Maia, como você muito bem sabe, né, estudiosa e apaixonada também por esse mundo tecnológico, está mudando a realidade, né? Algumas profissões vão deixar de existir. Né? Se você analisar, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 11 anos, na minha época, 11 anos, eu queria ser jogador de futebol, astronauta, agora ele quer ser youtuber, né? Quer trabalhar com gamificação. A minha sobrinha de 10 anos, ela acabou de lançar a empresa dela, é Diction_Lud. Você quer arte digital, vídeo, uma campanha, um convite, entre em contato comigo que eu resolvo para você. E ela quer ser desenvolvedora. E aí o que eu vejo é que, assim,
falando antes da gente passar para o empreendedorismo, mas falando da academia, né, falando das universidades, a gente passou por uma transformação. O Brasil ele já tinha um gap que não era um gap, era um fosso gigante que o separava do restante do mundo. A gente tem nichos, ecossistemas que já estavam, sim, conectados, mas isso é uma minoria perto do que a gente precisa avançar, até para alcançar as vagas de trabalho que estão disponíveis e que não temos pessoas qualificadas em nenhum nível, nenhum técnico, nenhum acadêmico, nenhum especializado, nem de especialista, não tem ninguém para ocupar essas vagas na dimensão que ela está sendo demandada. E aí eu estava falando para você que veio o ensino médio, que foi pensado em 2014, e que a maioria dos professores do Brasil apostava que não ia dar em nada, porque é difícil alguma coisa no Brasil dar em alguma coisa, e falava, isso vai dar em nada. Só mais um. E aí começou agora em 2021, com o primeiro ano, ali a primeira série do ensino médio, com eletivas, mas pensado mais para a escola pública, no ensino de qualificar para o trabalho, do que para a escola privada, que precisa ser qualificada para o trabalho, mas que é julgada de outro modo para os indicadores nacionais, e que impedem as escolas e as universidades de desenvolverem suas metodologias próprias nesse novo mundo. E a universidade, não adianta o ensino médio fazer esse dever de casa e a universidade não está preparada. Como é que você lida com isso tão complexo e com esse desafio? É um doce problema, né, para um docente e hoje, pelo fato de a gente estar inserido fortemente dentro do mercado, eu tento trazer os meus problemas dos meus clientes para dentro de sala de aula. Isso é incrível. E é impressionante como o aluno gosta, né? Eu digo, olha, a prova é isso aqui, resolva esse problema e aí vamos atuar sobre realmente determinados problemas. E aí ele vê realmente a dinâmica da aula, né? Quais seriam as possíveis soluções para aumentar a lucratividade. Sabe uma coisa que eu penso assim que você podia fazer como as universidades americanas e europeias, que eu acho que em alguma camada você já faz, que elas que demandam a academia, as universidades, Isso. por pesquisas, por soluções de problemas que elas têm. De repente, se você começasse a fazer isso, porque você já é muito motivador, você traz muita informação, suas aulas são incríveis. Se você traz esse empreendedor, o business, para dentro da tua aula e desafia os teus alunos, quase no antigo, que ainda é muito relevante, hackathon, sim, de quais são as soluções para o problema dessa empresa ou dessas empresas desse nicho. Uau! Essa aí, nem que você não me convidasse. Você já está convidada. Inclusive, a disciplina do próximo período, a gente tem preparado justamente nesse sentido. Eu tenho um pequeno momento, porque obviamente a gente tem que ter essa parte teórica, né? E o restante da aula é toda no laboratório. Vocês são cobrados por isso a gente é cobrado por isso. E precisa ter. Tem um coordenador que fica no meu pescoço, olha, tem que cumprir, de fato, tem que ter realmente essa questão pedagógica, né? Essa questão mais voltada realmente para esse pragmatismo. Mas, por outro lado, eu dou uma fugida disso, né? E aí as nossas disciplinas são todas no laboratório. Leva os alunos, tragam problemas os mais diversos possíveis, das mais variadas formas. E os alunos ficam loucos, né? Mandando mensagem no grupo 2 horas da manhã, dizendo, professor, e aquele trabalho lá? Pense até sair sangue dos ouvidos, né? Que aí é quando a solução começa a aparecer. Você desafia bastante. Quando a solução começa a aparecer. Você desafia bastante. E aí eu estava vendo, eu estou falando com você e estou falando com os internautas também aqui, que estão mandando também perguntas aqui para o meu WhatsApp, os que tem, e os outros estão mandando nas redes. Mas qual é a diferença que você acha da complexidade dos problemas de negócios de hoje para os de ontem? Hoje a gente tem... Um grande problema eu tenho muito dado, mas eu tenho muita dificuldade em analisar esse dado. Então já começa por aí. Por mais simples que seja a empresa, né, o exemplo que você estava colocando aqui na abertura, ela começou a gerar muitos dados. Mas a partir do momento em que eu não tenho um manancial de ferramentas para poder analisar esses dados, do que vai me servir? Né? Então é uma questão cultural, né? Eu vejo que graças a Deus o empresário piauiense ele tem mudado realmente, tem adotado isso, a cultura do dado na cultura corporativa. Ainda que se a gente for comparar, né, por exemplo, com outras praças, mas tem melhorado bastante, né? Hoje virou até a hype, né? Toda empresa quer um sistema de BI, né, que é um sistema de inteligência em negócio, para poder rodar. Mas eu digo que sempre, olha, a tecnologia tem que ser algo transversal. Ela vai ter, o empresário tem que pensar, isso vai resolver meu problema. E nunca pensar a tecnologia como um custo, e sim como um investimento. Porque todo mundo está pensando que é caro demais, inclusive perguntar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, o que eu acho que é uma parada que faz sentido é sim olhar para o dado. Sim, vai ter uma hora que você vai ser obcecado, que é tipo, você se apaixona. Sim. Mas você tem que olhar que pergunta você tem que fazer para aquele dado e que história aquele dado está te contando. Pronto. Que aí entra uma parada que eu acho que é hoje uma tendência mundial, que é a humanização dos dados.
né? Exatamente. E eu acho que o teu papel de ter essa experiência de mercado e, ao mesmo tempo, ter o privilégio de estar dentro das academias, das universidades, é uma oportunidade ímpar de tipo assim, não perde a humanidade. Eu sou muito feliz com isso. E você falou um ponto muito importante, né? Por exemplo, no marketing. A gente está vivendo agora a passagem do marketing 4.0 para o 5.0, que é justamente esse ponto como você estava colocando, né? Que é a humanização dessa tecnologia. Então, a gente tem várias inteligências artificiais, né? Pautadas dentro do nosso dia a dia como se fosse assim um assistente pessoal ou que tenta nos ajudar de uma forma muito mais humana. E aí essa nova geração em que a gente estava conversando, ela entende a tecnologia como algo nativo dela. Né? Eu não vejo ninguém falar, eu vou entrar na internet. A criança já está conectada à internet, né? Acho que é o dispositivo silício-carbono, ele já está muito conectado. E as empresas precisam entender realmente disso, né? Como eu disse, buscar essas informações, transformar essas informações em conhecimento, porque nada adianta eu ter um monte de informação se eu não souber aplicar. Por exemplo, se você me perguntar, se eu falar, olha, a minha pressão arterial está 17/5. Eu sou de exatas, eu vou pegar 17 e vou dividir por 5 da mesma do 4, né? Agora, é uma informação totalmente dotada sem propósito. De humanas você está ferrado. Se você partir para a saúde... Cara, agora, se você, a casa caiu para ti, ou você vai agora no médico. Essa informação para alguém de saúde que tem a informação e apropria essa informação em conhecimento, você concorda que é outra percepção? Né? Eu estou utilizando realmente essa informação para um processo de tomada de decisão que vai me ajudar muito dentro desse processo. Né? Então, esse é o grande dilema. Né? A gente vê muitas tecnologias, e a empresa, muitas vezes, ela está preocupada em ter uma Ferrari, né, dentro da sua organização, com o melhor software, com o melhor RP, com as melhores ferramentas de BI, mas ninguém sabe dirigir aquele dado. Não tem os desenvolvedores, não tem os programadores, não tem os analistas de dados, não tem a estratégia. Isso. E não sabe trabalhar com um cliente que já está dentro, que é a recorrência, e que vai ser a grande sacada, eu acho. Eu até queria saber se você pensa assim, porque assim, a Web.3, ela já está pautada para, tipo, no máximo, já está com muita coisa embarcada de tecnologia, até o final de 2023. Sim. Então, o que a gente tem hoje de ads, de dados, de mídias patrocinadas, de não sei o quê, juntando com o desafio que já é LGPD, o desafio de privacidade, o desafio das gigantes, né, da tecnologia que estão tendo que lidar com isso e estão entregando menos por conta disso. E até vejo positivo, que tipo assim, tem uma luz no fim do túnel, dá para ter uma pegadinha de privacidade aí. Ainda. E aí eu fico pensando, se a gente ainda está nessa página de, precisa olhar para o dado, precisa analisar, precisa estruturar, precisa conhecer o seu cliente, precisa isso, precisa aquilo, quando chegar 2023, que já chegou, né? Quando a gente olha para o futuro emergente, é até 5 anos, pós-emergente 10 anos, aí a gente vai dizer, nossa, de novo, não é um gap, é um fosso. Mas o bom, assim, eu sempre procuro ver sempre um lado bom e o lado ruim das coisas. Mas nesse ponto, Maia, se a gente for analisar, você falou que eu comecei cedo, né? Eu comecei cedo essa paixão por dado. Mas quando lá a gente conversava, né, sobre aqueles eventos de dados, se a gente for observar o custo, né, o investimento que a empresa precisaria fazer para analisar esse dado, é infinitamente maior do que hoje. Hoje, essa tecnologia está cada vez mais disponível a preços acessíveis. Né? Uma pequena empresa pode colocar seus dados na cloud. Eu posso hoje, mesmo não tendo um parque tecnológico que seja ideal para que eu possa desenvolver essas análises de mineração de dados, né? De criação de inteligências artificiais. Minerar é cruzar, tá, gente? A mineração de dados é você cruzar. Buscar você padrões. Cruza o dado da idade do teu cliente, com o produto que ele mais compra, com o custo daquilo. Isso é você minerar, é você misturar isso. E pegar essa recorrência dessa informação. Por exemplo, né? Você sabe que eu sou apaixonado por vinho, né? E aí a gente brincava muito com isso. Por exemplo, o cliente que me compra Malbec é um cliente que tem uma probabilidade de comprar Taná. Então, se eu tenho essa informação, quando chega um cliente pedindo Malbec, eu digo, você não quer um Taná? E aí, com isso, eu aumento o meu ticket médio, né? E eu faço Ou então, você não faz o upskilling. Você Exato. não quer o queijo? Então, eu faço essas abordagens. Agora, faz o kit, o combo, né? Monto o combo. E aí, eu proporciono ao meu cliente uma experiência. Poxa, às vezes, como é que você sabia que eu gostava de Taná também? Não, a gente bebe muito, a gente entende muito. Então, as empresas têm que atender realmente esse comportamento, né? De buscar essas informações, né? De trazer realmente esse repertório de acesso a dados. Né? E que, como eu disse, está muito mais acessível. Só basta realmente o empresário investir nisso, né? Desenvolver equipe, que infelizmente, né, como a gente estava conversando, alguns ainda veem isso como um custo, mas olha o quanto de dinheiro
que essa empresa está perdendo por não pensar. Perde muito. Perde muito. Num upsell desse, num cross-sell, como a gente estava falando, que o upsell Sim. poxa, eu tenho lá, eu vou comprar só uma garrafa, agora eu vou comprar duas, agora eu vou comprar o queijo, agora eu vou trazer uma malha. É tipo, você vai levar isso, então você leva aquilo. Ou então você já tem o combo pronto. Que vai estabelecer que isso já a vai partir estabelecer... do que o meu cliente quer. Né? Sim. Fidelização, outro exemplo. Poxa, a Maia, de maneira recorrente, vinha à minha loja. E agora ela não veio mais. O que foi? A Maia está me traindo? Então eu mando um SMS para ela. Muito provavelmente ela vai te trair. Não me traia, não me traia. Então eu mando um SMS para a Maia. Maia, estamos com saudade. Sabe aquele produto que você gosta? Hoje está com, sei lá, 5% de desconto. Então eu fidelizo o meu cliente porque eu sei o que a Maia quer e quando ela deixou de comprar. Mas até esse relacionamento, ele é sensível, né? Porque assim, não pode encher o saco. Isso, aí tem que tem ter que ser inteligente. Por isso que eu acho que a inteligente. inteligência de dado e por isso que eu acho que a recorrência, recorrência é você pegar os teus clientes que você já conquistou, que já compra com você regularmente, independente da frequência, mas ele compra, e você trabalhar com esse cliente diante da dificuldade que a gente já começa a enfrentar, mas vai começar a escalar mais ainda, que é a questão de não ter, da privacidade dos dados, das LGPDs. Sim. E o pior, não analisar. Não. Recentemente eu troquei de carro, e aí a mega super empresa mandou oferecendo o mesmo carro que eu tinha comprado. Mentira. Eu mandei e-mail. Não, a minha avó morreu já tem 5 anos. Todo ano, há 5 anos, eu recebo uma mensagem de um hospital do coração em Teresina, especializado em cardíaco, dizendo, Dona Maria Luísa, feliz aniversário. Olha, que absurdo. No dia 14 de maio. E eu já disse várias vezes, a minha avó morreu. E eu estou pensando sinceramente em ligar para o dono que eu conheço e dizer, você tem certeza? Você está criando um cemitério já de... Tipo assim, me ajuda da série. Lá... Não, que cria o cemitério, gente, a série. Ai, deu um brancão agora. Me ajuda, Léo, eu sei que você está me vendo. A série que tem um cemitério que as pessoas morrem e as memórias ficam lá, que agora diz que ninguém vai morrer mais. Tem uma série muito louca. Eu sei, eu tô com o nome... Tem uma série muito louca, uma nova, enquanto o Léo me responde aqui. Prova, Léo, que tu tá ao vivo aqui. E aí, a gente agora está se criando um jeito de não se morrer, de não encarar essa nova série, que não é a que eu quero lembrar. Anda, Léo, a série que tinha um cemitério, que tinha várias coisas, que virou tipo, como era? Que as memórias ficavam vivas, que era uma série de 12 capítulos, que foi a primeira coisa sobre a internet, tipo, foi antes da pandemia, inclusive, que rolou. Agora tem uma Futuro na Netflix, que está se rebolando para manter a recorrência. Agora está junto com a Microsoft ali, com outras coisas, né? Então está tendo aí uma loucura. E aí eles pegaram, eles querem, eles estão com uma tecnologia que vai para AI, vai para, inteligência artificial, e aí eles querem fazer com que as pessoas não morram. E já tem uma discussão ética sobre isso, porque as séries são incríveis, elas mostram o presente, mostram o futuro próximo e mostram o futuro distante do que está por vir. Então, está se criando uma discussão ética em torno de algumas coisas que, real, vão acontecer, sim, entendeu? Como essa questão da gente não morrer, da finitude, eles escutam vários especialistas, entendeu? Léo, cadê a coisa? Que legal. Não, Léo, não é essa. Cemitério Maldito, Dexter, O Retorno. Essa eu ainda não vi, e olha que eu gosto muito de série. Não, vai pessoal, manda aqui igual o Léo pra mim. Produção, me ajuda, gente, o nome dessa série. Eu sou viciado em série, mas essa não é uma série com um nomezinho que tinha da cara, eu vou pirar, vou ficar usando o tempo do programa aqui para tentar lembrar. Mas, enfim, era isso que eu estava te falando das memórias. Eu ia tirar uma onda contigo e estou usando o tempo do programa aqui. Para encerrar, ciência de dados, inteligência artificial aplicado a negócios. Estamos prontos? Eu sei que nós estamos atrasados. Muito. A pergunta é, estamos atrasados demais? Quando a gente chegar nisso, tipo, não já foi, não já é outra coisa? Porque, por exemplo, a realidade aumentada é o futuro dos games, né? Então, assim, as gigantes, a Apple, a Meta ou Meta, a Niantic, elas já estão fazendo um mapeamento global do planeta, porque o game, ele só vai fazer sentido, porque a nossa última experiência imersiva, digamos assim,
for o Pokémon, se os lugares estiverem mapeados, a sua casa, o seu quarto, porque eles vão ter que aumentar aquela realidade, né? Eles vão ter que criar fantasia, fazer a mágica, fazer o negócio acontecer. Então, assim, sem a realidade aumentada, o que está vindo por aí de games, amor, e é porque é uma indústria que já fatura mais de 50 bilhões Fatura mais de que o dólares. cinema, né? Fatura mais que o E cinema. mais do que a música há muito tempo, né? As Cinema duas está 35 bilhões e música, a última vez que eu vi, acho que tem um mês, estava 12 milhões. Não mudou ainda. Entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, Maia, a gente está muito atrasado. Só para você ter uma ideia, hoje, para você ser analista financeiro, trabalhando na Bolsa de Valores de Nova York, minimamente você tem que saber programar, independente do cargo que você vá atuar. Então, quando eu chego em sala de aula e digo para os meus alunos, olha, vamos aprender a programar, vamos aprender a programar. Tem um manifesto chamado Manifesto Cultural em que ele diz, ou você vai programar, ou você vai ser programado. Aí eu coloco no quadro, escolha o que você vai querer ser quando crescer. Né? Assim, algo muito assustador. Mas hoje é a nova realidade, né? Saber programar é o novo inglês. Né? Saber programar é o novo inglês. Isso também só dá para programar se falar inglês. Exato, né? Porque está tudo em inglês. As comunidades, os fóruns, né? Hoje os você livros, tem tudo. Os cursos, tudo. Às vezes você compra um livro, sai um livro, quando chega no Brasil na versão traduzida, já é a versão 3.0 Na verdade, as livro. linguagens são um novo inglês, né? Isso. Os Pythons, eu trouxe o Cairo Noleto aqui da Tribe. Foi meu vizinho, o Caio, eu vi. E o Cairo, eu fiquei impressionada com a quantidade de idiomas que eu chamo carinhosamente as linguagens, né? E de fato se a gente for fazer por essa analogia, é como se você fosse aprender um novo idioma. Ele domina 6, 7, amor. Assim, ó. Caio, fomos vizinhos, fizemos aula de, olha só, fizemos aula de reforço juntos. Fizemos aula de reforço, somos contemporâneos. Mas é isso, a gente tem que se dedicar a essas áreas e de parar com essa ideia que aprender a programar é só para a galera que come bits e bytes. Não. Essa nova geração aí, a gente estava brincando sobre os nossos sobrinhos, né? A minha sobrinha vai aprender a programar agora a partir do próximo semestre. A menina lançou a empresa dela, é Diction_Lud. Então, como é que a gente vai concorrer com essa nova geração? Né? Obviamente, buscando essas soft skills, né? Não vamos criar aqui nessas polêmicas. Mas o que eu quero dizer é sobre essa vertente de realmente de buscar esse idioma, até para a saúde é bom. Você sabia que a partir dos 30 anos, quando eu aprendo uma nova linguagem de programação, diminui significativamente a minha probabilidade de ter Alzheimer. Então eu acho que de Alzheimer eu não vou morrer. Palavras cruzadas. Tem umas outras coisas assim, então sexo. É bom também. Diminui tudo de Alzheimer. Eu nem passei meu telefone aqui pro Cleiton, para ele fazer fotos incríveis da gente. Ô, Cleiton, ajuda aqui. Eu tenho que mostrar, mandar para os grupos dos alunos. Tem que mostrar. Não, você vai ter que tirar a onda no grupo dos alunos. Lógico, já mandei hoje. Quando é que vai ser a próxima aula? Essa semana tem aula? Agora eu estou de férias, né? Eu estou de férias. Estou de férias, tem que descansar agora. Estou preparando a disciplina. Estou de férias de uma instituição particular. Gente, eu acho tão lindo gente que tira férias. Eu também, mas eu só estou de férias de uma faculdade, né? Porque na Federal, por conta da pandemia, você ministra na Federal e no ICEV. E no ICEV. São as duas faculdades que você está. É incrível. Segue o Pedro Cabral. É @Pedro... PA_Cabral. Porque é muito divertido, gente, o que ele faz. É um louco. Os desafios que ele dá para os alunos, entendeu? A liga que ele tem. Ele deve ser aqueles professores que na formatura, uau, todo mundo chora. Ele discursa, ele é o professor homenageado e deve render muito essa história. Muito obrigada pela entrevista. É sempre um prazer. Venha mais vezes. Só convidar.